A gente está aqui para falar sobre um segredo aí que não contam para você a respeito da questão do burnout. A voz está falhando, mas eu juro para vocês que eu me hidratei antes da gente começar a falar. Mas é que é até propício, né? Porque a gente vai falar sobre a raiva. Mas o que tem a ver burnout e raiva? E qual é o segredo que as pessoas efetivamente não contam? E antes de mais nada, né, tem aumentado significativamente o volume de pessoas que me procuram a respeito dessa questão do burnout, até porque eu trabalho com a área da saúde corporativa, né? Então, eu atendo pessoas que estão no ambiente corporativo, que querem sair do ambiente corporativo, que são gestoras, né? Gerentes, líderes dentro do ambiente corporativo. Então, eu me conecto com as pessoas de várias esferas nesse sentido. Os próprios empresários e empresárias também, né, dentro do seu ambiente corporativo ali, a gente tem bastante acesso. E o burnout, ele tem sido intensificado, ele tem aparecido. Para quem ainda não sabe, não tem familiaridade com esse termo, burnout é o esgotamento mental e emocional que acontece com a gente, principalmente derivado de questões profissionais, tá? E aí, quando eu falo de questões profissionais, não significa que é só aquela pessoa que está cansada do seu trabalho, que está de saco cheio de fazer o seu trabalho, porque não aguenta mais, porque é muita dor de cabeça, porque é muito problema, porque é muita saturação. Não estou falando só dessa pessoa. Também falamos da pessoa que trabalha demais, excessivamente, tem jornadas exaustivas e não para, né? Mesmo fazendo algo que ela gosta, mesmo fazendo algo que ela tem familiaridade, mesmo fazendo aquilo que ela ama, mas ela tomou um crescente tão grande com o envolvimento profissional que ela já não tem mais vida social, né? É aquela pessoa que se afasta dos amigos, que se afasta da família. Já falamos outra vez sobre essa questão dos relacionamentos tóxicos profissionais que inundam os nossos relacionamentos. Então, a pessoa cometida de burnout muitas vezes entra nesse lugar do excesso mesmo, tá? E tem também a pessoa que está realmente ali entre a cruz e a espada no ambiente profissional e ela sofre, evidentemente, de processos e de uma certa graduação, assim. O burnout, ele vem em certos níveis, né? E essa pessoa só vai perceber que estava ou que a corda já arrebentou, quando ela ou tem uma outra doença que a afasta literalmente do trabalho, ou ela chega no limite dela e fala: eu não aguento mais, e aí é quando ela procura ajuda médica e terapêutica, né? E no meu caso, chega até mim, mas principalmente ajuda médica, psiquiátrica e neurológica. E aí é o médico que faz esse diagnóstico de burnout, não é o terapeuta, não sou eu que vou avaliar a pessoa e dizer você está nesse estado, né? Ela precisa do médico dar esse aval, porque na grande maioria das vezes a pessoa vai ser afastada do ambiente de trabalho por tempo indeterminado, até que ela consiga recobrar ali a tranquilidade da própria situação, tá? Então, contextualizando para quem nunca tomou conta desse tema ou tem pouca familiaridade com esse tema, é desse ambiente que a gente fala do burnout. E aí, quando a gente fala sobre um segredo que invariavelmente ninguém te conta, e eu não vejo as pessoas por aí falando sobre isso, embora abordem exaustivamente o tema, né? Você está cansado, você está com esgotamento mental, emocional, você está no burnout, a corda está arrebentando, você precisa descansar e N coisas. As pessoas não falam sobre o pano de fundo que acomete o burnout e que aí entra no aspecto das emoções, emoções que eventualmente a gente trabalha aqui no nosso canal para trazer esse autoconhecimento e essa elucidação e essa clareza para você.
E quando a gente fala de burnout, a emoção está mais evidenciada e clara dentro da questão toda é a raiva. E também a gente fala sobre o medo no burnout, né? E são dois cenários muito tênues, por quê? A pessoa, quando ela se apercebe nesse movimento, nessa crescente, num primeiro momento, ela tem medo de ser diagnosticada com burnout, para que ela não ganhe aquela chancela, aquele carimbo, aquela marca de pessoa sensível, emocionalmente falando, de pessoa que não aguenta tranco, de pessoa que não aguenta pressão. Então, o que acontece? No primeiro momento, a pessoa fica assustada, fica com medo, e não quer, e aí entra no aspecto da negação, né? Ela não quer se sentir rotulada como a pessoa que está sofrendo do burnout, porque o que, que vão pensar dela? Eu agora, em toda a empresa que eu for trabalhar, ou aqui mesmo, eu vou ser vista como essa pessoa fraca, essa pessoa frágil, essa pessoa debilitada, essa pessoa doente. E aí ela entra nesse estado de medo, inicialmente. O que, que vão dizer de mim se eu receber esse diagnóstico de burnout? E aí é desse medo que ela parte para ela esgotar o máximo das alternativas e não ir buscar ajuda, seja ajuda terapêutica comigo ou com os nossos outros colegas terapeutas, mas seja ajuda médica, porque a pessoa tem medo do que ela vai ser rotulada inicialmente. Então, esse é um ponto. O outro ponto, né, e mais agravante ainda, é a questão da raiva. Porque a raiva, ela é pano de fundo para que o burnout se desenvolva e ela está conectada e ela está acessada em diversos traumas que acabam levando a pessoa para essa janela do burnout. O burnout, vamos dizer assim, é uma espécie de gatilho de uma raiva muito profunda que a pessoa está sentindo ali naquele momento. Então, o segredo, na realidade, é sobre essa questão emocional que ninguém te conta. Primeiro você vai ter medo, depois você vai sentir uma raiva grande para que isso acabe vindo à tona. E essa raiva passa por diversos estágios. O estágio da sua própria autodestruição, porque nesse movimento de raiva, o seu corpo inflama, seu sistema imunológico é descarregado, baixa. E aí você vira uma porta para diversas outras doenças que vão acometer. Então, muitas vezes você não chega no diagnóstico de burnout puro e simples, você chega em outro diagnóstico de doença e aí, nesse pano de fundo, quando você começa a conversar, o médico vai identificar que o burnout está ali instalado. E aí você entra no processo de autodestruição, se perguntando por que que isso está acontecendo comigo, por que que tinha que ser agora, por que isso comigo, por que eu não posso, porque você automaticamente entra em autodestruição e em autopunição, né? Mas a questão é, mesmo passando por essa dificuldade, mesmo passando por esse desafio, você ainda é uma pessoa que está além desse diagnóstico. E eu, aqui na minha função de terapeuta, quero te dizer que você não está sozinho. Você pode contar com a ajuda de profissionais qualificados para sair dessa situação. Então, é terapia, é o próprio médico, neurologista ou psiquiatra, com ajuda e intervenção de medicamento sempre que necessário, os nutricionistas para melhorarem a sua alimentação e o seu humor, o personal ou profissional de educação física, o instrutor de Pilates, quem seja, para te ajudar nessa questão física que é de fundamental importância para você sair do processo do burnout. Então, não se sinta sozinho nessa situação, não se sinta sozinha nessa situação, mas aprenda a conciliar essa necessidade de ajuda com o simples fato de que você é uma pessoa humana, como qualquer um de nós, e que você tem sim a oportunidade de melhorar, a oportunidade de crescer, a oportunidade de receber uma ajuda qualificada.
Então, saia desse processo de auto-julgamento, de autopunição, de autocobrança e seja mais leve com as tuas questões de saúde mental e emocional, para que você receba o devido apoio, para que você receba a ajuda mais qualificada para você nesse momento. E que, principalmente, tomando essa consciência, você mude o direcionamento da sua vida hoje, para que você possa levá-la de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais verdadeira com você. Então, conta com a minha ajuda nesse processo. Se você está percebendo aí que a raiva está tomando proporções maiores do que deveria, principalmente no seu ambiente profissional, tudo está te irritando, as pessoas, o ambiente, as situações, a problemática, marca uma para a gente conversar e quem sabe você ter mais tranquilidade, olhar realmente com respeito para esse processo e se sentir mais forte fisicamente, mentalmente e emocionalmente para se aprofundar nos teus mecanismos de ajuda que já estão disponíveis para você. O link de contato comigo está na descrição e você pode me chamar para a gente agendar essa sessão de diagnóstico que talvez pode te ajudar a olhar para você até com mais humanidade, porque nós somos humanos, nós não somos infalíveis, nem somos a inteligência artificial, nós somos a inteligência humana. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que eu sei muito ouvir isso e que você também sabe, que você também conhece pessoas que estão nessa situação. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e eu espero você no nosso próximo vídeo. Grande beijo e até lá!